Fala galera, beleza? Meu nome é Nicolas Boesch, meu parceiro de trabalho vai ser o Gabriel Meato e a nossa teoria é a teoria das relações humanas. Então, o que se trata a teoria das relações humanas? Bom, a teoria se inicia, na verdade, fazendo todo um retrospecto sobre o Taylorismo, sobre a crise de 29, sobre, no caso, o andar das empresas ao longo do tempo. E nesse momento estava falando sobre o Taylorismo. Ele estava dando resultados sim, ele estava trazendo recompensas para os trabalhadores que produziam bastante, mas só que chegou um determinado momento, no caso da crise de 29, que isso mudou, porque você precisava produzir mais com menos, para atender a demanda no mercado, porém você não poderia ter tantos trabalhadores, não podia dar tantas recompensas para os trabalhadores. E aí que entra a teoria das relações humanas. Por quê? Bom, já que você não podia mais dar essas recompensas, que era, no caso, o principal fator, né, um dos principais fatores do Taylorismo, né, recompensar quem estava indo bem, já que você não podia mais fazer isso, foi percebido o seguinte: não só por questões financeiras o homem motivado, tem questões psicológicas por trás disso, tem sentimentos, tem motivações, tem outras coisas também, além dos motivos financeiros. E o que acontece? Os trabalhadores eram vistos apenas como um apêndice da máquina, apenas como uma peça, e os resultados eram obtidos através dessas pessoas. Como assim? Pô, eu tenho essa pessoa aqui para trabalhar para isso. Vou colocá-la aqui para obter o máximo de resultados possível. Se for bem, eu dou recompensas. Só que nesse momento, você não podia mais fazer isso, né? Como eu disse anteriormente. O que você fazia então? Começou a pesquisar. Começou a fazer pesquisas em torno dos funcionários. Teve um determinado momento que teve uma pesquisa em especial que foi sobre a iluminação. Pararam e perguntaram, pô, será que a iluminação influencia no ritmo e na produtividade dos trabalhadores? Vou fazer esse teste. Bom, não deu outra. Fizeram o teste. Descobriram que influencia sim no ritmo da produtividade. Aí, o professor de Harvard fez essa pesquisa e viu que de acordo com ele aumentava a iluminação, a produtividade melhorava o ritmo. Quanto mais forte, maior o ritmo. Aí para pensou, pô, por que isso está acontecendo? Aí começaram o segundo teste. O segundo teste foi o seguinte: eles pegaram dois grupos de trabalhadores das fábricas e separaram em ambientes distintos de produção. Uma com iluminação um pouco maior, isso aqui em ambientes comuns de trabalho. Só que essas daqui teriam alguns fatores diferentes. O mesmo serviço, tá? Só que essa daqui teria alguns fatores diferentes. Essas daqui elas poderiam conversar entre si e teriam um supervisor um pouco mais brando. Essa daqui tinha que ser um supervisor mais rígido, não poderiam conversar entre si. E adivinha qual que foi o melhor resultado? Acertou, essa daqui. Essa daqui não foi tão legal. Mas por que isso aconteceu? Na verdade, essas daqui, elas acabaram fazendo amizades entre si. Então, essas amizades formaram grupos informais. E dentro desse grupo, o que acontecia? Elas trocavam ideias entre si, poderiam articular qual seria o ritmo da produção, o que cada um poderia fazer para ajudar o grupo, qual que era o padrão de produtividade do grupo, qual seria o mínimo, qual seria o máximo, e assim por diante. E isso aconteceu graças a alguns fatores. Dentre eles, os fatores psicológicos. Essa pesquisa foi um sucesso, então definiram assim que as relações humanas são importantíssimas. Que relações humanas? Essa relação dos grupos informais, que vai ser mostrada agora pelo Gabriel. Então, os resultados da pesquisa foram o seguinte: integração em grupos informais determina o nível de produção, o comportamento social dos trabalhadores é determinado pelo grupo, os trabalhadores recebem-se recompensas ou sanções sociais do grupo dependendo do seu comportamento, os grupos informais são fundamentais para a própria existência da organização, as relações humanas no âmbito da organização são ações e atitudes desenvolvidas a partir do contato entre os trabalhadores, e a ênfase nos aspectos emocionais foi o que diferenciou principalmente a teoria das relações humanas das anteriores. Os pesquisadores, quando começaram a estudar esse lado psicológico, né, do trabalhador, o homem social, começaram a descobrir que existem grupos informais dentro da empresa. Existem sempre os grupos formais, né, formados pela hierarquia, e os grupos informais. Existem algumas características dentre esses grupos informais, que são as seguintes: se os trabalhadores considerarem um nível X de produção normal, qualquer trabalhador que faça acima daquele padrão vai prejudicar o grupo. Isso pode gerar uma punição social, uma sanção social. O grupo não recebia mais, não era mais protegido pelo grupo. Outra coisa são que a satisfação e a insatisfação
com a direção ou a supervisão é manifestado pelo grupo inteiro, não isoladamente. Em todos os grupos existe um líder e os líderes informais é que asseguram a união entre os grupos. A pesquisa constatou que existia o homem social, né, diferente do Taylorismo, que acreditava somente no homem econômico, no homem racional, né, no homem que produzia. A teoria das relações humanas começou a considerar o homem social e descobriu que o comportamento e os sentimentos de cada indivíduo influenciam na forma como ele produz, na produtividade dele. Os resultados são obtidos de acordo com o grupo com o qual o indivíduo integra. Caso haja dificuldade de se integrar em um grupo informal, o indivíduo fica desmotivado, e a motivação é o que influencia o comportamento das pessoas. A motivação, psicologicamente, ela é oriunda de necessidades psicológicas dos trabalhadores, dos indivíduos, né? Se a necessidade não for atendida, o indivíduo se frustra e se desmotiva. Há necessidade de haver um líder nos grupos informais para manter a motivação das pessoas. Entrando mais nessa questão da liderança, que é uma questão importante, né, dentro da teoria das relações humanas. O que é a liderança? A liderança é a capacidade que uma pessoa possui de influenciar outras pessoas para que trabalhem sob um objetivo e uma meta. A liderança, antigamente, de uma forma diferente do que é hoje em dia. A visão era diferente. Antigamente, se procurava trabalhadores que já tinham a questão da liderança inata, já tinham como se fosse o dom da liderança. E esse dom tinha alguns traços pessoais como característica de um líder. A característica física era a altura, a aparência, a boa aparência, a fluência no discurso, né, a inteligência, o cara ser extrovertido, autoconfiante, isso tudo era um diferencial naquela época. Com o passar do tempo, eles foram percebendo que a liderança poderia ser desenvolvida entre o indivíduo e começou a surgir várias abordagens. Existem 5 abordagens aqui que vamos destacar. A abordagem contingencial, onde o foco é o contexto, então dependendo do contexto, ele vai liderar, ele vai influenciar as pessoas para seguir um caminho diferente, né? A liderança carismática, o líder entende as características de cada indivíduo em uma linha ao objetivo. O líder transacional, onde é baseado na troca entre líderes e liderados, no qual o primeiro oferece recompensas para o segundo. Liderança transformacional, onde a busca pelo alcance e manutenção do desempenho organizacional em longo prazo, com melhoria progressiva dos resultados obtidos pelos colaboradores. Existe a abordagem da nova liderança, que entende o líder não somente como um cara que influencia as pessoas diretamente, e sim também como um articulador, um político, alguém capaz de gerir significado. Bom, esses foram os tipos de liderança, né? Quanto aos estilos de liderança, são 5 estilos: o autocrático 1, o autocrático 2, o consultivo 1, o consultivo 2 e o participativo 2. O autocrático 1, o líder ou gestor, ele toma a decisão baseada nas informações disponíveis no momento. O autocrático 2, ele obtém as informações com os seus subordinados, explicando ou não o problema que existe ali. Os subordinados têm um papel de coleta de informações, principalmente. O consultivo 1, ele consulta os subordinados mais relevantes, os que ele mais confia, e toma uma decisão a partir daquilo. O consultivo 2, ele vai lá, reúne os subordinados em grupo, apresenta o problema e dali ele toma uma decisão a partir daquilo. O participativo, ele já reúne o grupo, todos os subordinados, não só os que ele mais confia, não tenta influenciar de alguma maneira na decisão deles, na opinião deles, deixa que eles dêem a opinião deles ali, deem suas sugestões e chegam a um consenso. E ele vai tomar a decisão a partir daquele consenso. Bom, a conclusão disso, então, da teoria das relações humanas é que ela se baseia literalmente nas reações humanas, né? E na interação das pessoas nas organizações empresariais, né? De grupos informais e etc. Existem fatores além dos financeiros que elevam ou não a produção dos trabalhadores, né? Os fatores psicológicos, como foram mostrados nas 2 pesquisas. E por isso o Taylorismo ele se mostrou incompleto, né? Porque ele não considerava justamente o homem social, considerava somente o homem econômico. Outra coisa é que os grupos informais que determinam o nível de produção da empresa, o comportamento das pessoas que determina é o padrão do grupo, de cada pessoa, né? O comportamento de cada pessoa, e a liderança influencia diretamente no comportamento das pessoas do grupo. Muito obrigado pela atenção. Essa foi a teoria das relações humanas.